Professor Dr. Marcos Vinícius, nos permita fazer a sua apresentação antes que possamos passar-lhe a palavra para sua palestra magna. Nosso conferencista possui graduação em Psicologia pela Fundação Mineira de Educação e Cultura e doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor adjunto da Universidade Federal da Bahia, coordenador do LEVE, Laboratório de Estudos Vinculares em Saúde Mental, do IPSI, da Universidade Federal da Bahia, é diretor do Instituto Silvalane, Psicologia e Compromisso Social, é integrante do Núcleo de Estudos pela Superação dos Manicômios. Tem como experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública, atuando principalmente nos seguintes temas: reforma psiquiátrica e saúde mental, clínica psicossocial das psicoses, psicologia e direitos humanos, desigualdade social e subjetividade. Traz para os nossos ilustres convidados nesse seminário o tema como conferência de abertura: CREPOP, História, Avanços e Desafios da Psicologia nas Políticas Públicas. Dr. Marcos Vinícius de Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso estado e à capital de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, eu gostaria de pedir a todos que reservassem as suas questões para o final, que a gente vai abrir o debate, né? E pode ser por escrito, pode ser verbal, né? A gente dispõe de microfones, ok? Dr. Marcos, obrigado. Bem, boa noite a todas e a todos. Dizer que é um prazer muito grande toda vez que me convidam para falar sobre esse tema, eu falo com muito entusiasmo. A Sônia Amorim brincou comigo dizendo que sou o pai do Seminário de Políticas Públicas e em alguns lugares falam que eu sou o pai do CREPOP. Então, avô, né, do CREPOP, mas é porque efetivamente este tema é um tema que apareceu no nosso debate coletivo. Eu acho que está um pouco alto, se puder diminuir um pouquinho, porque o meu tom de voz é muito alto. Eu já estou afastado aqui e ainda parece que está ressoando, né? Não sei se é só o retorno que está vindo para mim, mas é só para não agredir o ouvido de vocês. Mas esse tema das políticas públicas é um tema que apareceu no nosso debate coletivo, num dado momento da nossa trajetória no trabalho que fizemos no Conselho Federal de Psicologia, junto com muitos companheiros, e é um tema que acho que encerra grandes potencialidades. E é um tema que tem demonstrado que pode referenciar positivamente uma perspectiva de desenvolvimento para a nossa profissão. Às vezes eu costumo dizer que o futuro da nossa profissão depende fundamentalmente da nossa capacidade como psicólogos de coletivamente nos organizarmos para participarmos desse espaço social tão importante que é o espaço das políticas públicas. Então, eu sou muito entusiasmado. Me pediram para falar um pouco da história e para falar da história das relações entre psicologia e políticas públicas, é inevitável que eu convide vocês para refletir um pouco sobre os nossos sentimentos nacionais. Não o nosso sentimento de hoje, que está magoado, machucado por um ato brutal de violência que só indica, né, para nós que somos psicólogos, de que existe algo sempre de incontrolável, de imprevisível nas dinâmicas que nos constituem como humanidade, né? Nos alerta, inclusive, a nós psicólogos, de que a dimensão da subjetividade tem essa complexidade, a complexidade de que deve nos fazer
mais humildes, né? Nosso mistério, nosso trabalho é com essa dimensão da subjetividade, mas ela tem uma complexidade que deve nos fazer bastante cuidadosos. Nos perguntam sempre se nós poderíamos fazer alguma coisa para preventivamente, para não acontecer uma coisa dessa. E eu costumo dizer que, se me perguntam isso, eu digo, não tem como. Há uma dimensão imponderável, não é? Na produção da sociedade, que fatos como esse nos atingem bastante, nos sensibilizam bastante. Mas eu estou me referindo a uma dimensão de positividade. A ideia de que algo está acontecendo na sociedade brasileira neste momento. E é algo de uma positividade de um país, de uma nação que parece que está vivendo um momento de encontro com as suas potencialidades e de encontro com as suas necessidades. Eu estou querendo dizer para vocês que só com muita má vontade, nós não vamos admitir que o Brasil mudou e está mudando. Certamente, não mudou o suficiente. Certamente não mudou e nem está mudando nos ritmos que seriam necessários. Mas, efetivamente, o Brasil sofre hoje um processo de importantes transformações. 20 milhões de pessoas saírem da linha de pobreza não é qualquer coisa para uma nação. É um fato muito significativo e muito importante. Não é? O grau de escolarização que nós conseguimos obter para as nossas crianças é um fator muito importante, ainda que saibamos que essa escola ainda é uma escola precária, uma escola que tem uma série de limitações. Então, esse processo, esse momento histórico que nós estamos vivendo, a positividade dessas possibilidades, onde a Rede Globo é obrigada a fazer uma matéria destacando, né, de que a construção civil lá no Nordeste está provocando um êxodo dos nordestinos, antigos migrantes para o sul do país, para voltarem para os seus estados de origem, demonstrando, né, uma disposição social dos sujeitos reencontrarem, mostrando que essas pessoas só migraram para o sul por falta de oportunidade. Quando surgem as oportunidades, estão essas pessoas, não é, voltando para seus estados de origem, buscando recuperar. Eu não estou me referindo ao nível de atividade econômica, eu não estou me referindo às possibilidades de financiamento dos automóveis em 60 meses, né, que entupiu as nossas cidades de carros e as nossas ruas hoje estão intransitáveis. Eu estou querendo me referir que alguma coisa está acontecendo na sociedade brasileira. Eu acho que, emblematicamente, isso tem a ver com o fato de que, pela primeira vez na história desse país, né, nós tivemos, durante um período, um sujeito na presidência da República, do tipo de sujeito que nunca, na história anterior desse país, se pensava que pudesse atingir um cargo desta qualidade. Estou me referindo ao elemento emblemático da figura do metalúrgico sindicalista virar presidente da República. Eu acho que isso fez um bem danado para esse país, né? Porque isso introduz no imaginário desse país a ideia de que, efetivamente, nós podemos ser um país de pessoas mais iguais. Porque isso intervém, onde quero chegar, isso intervém na dinâmica da questão fundamental que estrutura no nosso país o nosso projeto de nação, que é a condição de termos desenvolvido uma sociedade sui generis, uma sociedade sem paralelos, que consegue ser a 8ª economia do mundo, que consegue deixar de ser a 80ª economia do mundo em 1930, para ser a 8ª economia do mundo em 1990, e que, apesar
de tanta economia, de tanta riqueza produzida, consegue ser também um dos países campeões em desigualdade social. Conseguimos ocupar, naquele momento histórico, o 4º lugar em concentração de renda do planeta, dentre os 220 países que existem. Eu costumo dizer que o governo Lula, lamentavelmente, veio estragar a nossa chance de sermos o 1º lugar em desigualdade social do mundo. Nós estávamos quase lá. Nós já estávamos com um jogo quase ganho, porque os nossos adversários eram países como Gana, na África, países bastante inexpressivos. E nós conseguimos ser o 4º país do mundo em desigualdade social. 4º país do mundo. Agora nós somos o 6º. As políticas sociais desses 8 anos passados aí nos tirou, desse pódio vergonhoso, que é o pódio de sermos um dos campeões da produção da desigualdade social, dentre todas as nações que existem. Vejam só, um fato como esse, e sinceramente, me dá um prazer enorme discutir isso com as minhas colegas psicólogas, com os meus colegas psicólogos, porque eu sou de um tempo que se dizia que psicólogo não gosta de política e que psicólogo é alienado politicamente. Eu sou de um tempo onde isso foi muito mais verdade. E hoje, quando vocês vêm todo para um seminário discutir psicologia, políticas públicas, a relação da psicologia com o Estado, eu falo, finalmente estamos nos entendendo. Finalmente estamos percebendo que quando não refletimos sobre a política, que quando não nos posicionamos politicamente, que quando não fazemos da política um assunto que nos concerne, que nos diz respeito, estamos participando da política de alguém que nos quer em uma determinada situação, uma determinada posição. Então, por isso que é importante trazermos aqui essa discussão central. O Brasil não tem 20 problemas sociais. O Brasil não tem 15 problemas sociais. O Brasil não tem 10 problemas sociais. O Brasil não tem 5 problemas sociais. O Brasil tem um problema social. Um problema social radical, um problema social profundo. E se nós brasileiros não formos capazes de refletir sobre esse problema social, dificilmente nós poderemos superá-lo. Então, por isso se coloca como fundamental a reflexão sobre o tema da desigualdade social. Todas as outras mazelas sociais que nós colecionamos, até as nossas ruas entupidas por veículos, elas podem ter uma interpretação à luz desta problemática, que é a problemática da desigualdade social. Mas, afinal de contas, o que seria desigualdade social? Na verdade, por que é que no capitalismo, um país que produz a economia do tamanho da nossa economia, produz ao mesmo tempo a impossibilidade de que quase a metade da população desse país tenha acesso aos benefícios da participação do mercado capitalista? Que tipo de capitalismo é esse que nós produzimos nesse país? Não se trata aqui da crítica ao capitalismo genérica, não. É de perguntar que tipo de capitalismo nós brasileiros imaginamos que nós pratiquemos aqui no nosso país. Porque é possível, e vocês sabem dessas histórias, que um sujeito saia do Brasil, um sujeito às vezes com curso superior, e se disponha, agora não, que a crise nos Estados Unidos está muito grave, mas era assim, se dispunha e lavar privada de gringo, tá certo? Para fazer América. E o sujeito, lavando privada de gringo, conseguia fazer um pé de meia, mandar construir 1, 2, 3 casas aqui no seu país, se não, construir lá na América o seu próprio patrimônio, construir a sua empresa. Ou seja, nós estamos falando de capitalismo. Trabalho duro, trabalho pesado, faxina, construção civil, trabalho de
latino-americano nos Estados Unidos é um trabalho duro. Mas nós estamos falando de um trabalho duro, para o qual, por ser duro, por ter pouca gente pouca gente disposto lá a fazê-lo, tem uma remuneração. E uma remuneração que permite os sujeitos que trabalham nesse trabalho duro terem um acesso ao consumo, participarem do mercado de consumo, comprar aquelas quinquilharias todas que os gringos adoram de comprar, né? E que vem na televisão, naquele programa que fala de aparelhos, escadas, lavadores, aquela quinquilharia. Eu podia dizer que um brasileiro trabalhando 15 anos como faxineiro nos Estados Unidos, certamente ele consegue construir um tipo de acesso no mercado. Que diabos, por que nesse país é possível que uma pessoa trabalhe como zelador de um prédio por 35 anos, por 40 anos, e se aposente ganhando o famoso salário mínimo? Que coisa curiosa é essa? Que coisa curiosa tem esse país que mantém uma instituição também, são mulheres, não se sintam provocadas, mas uma instituição, né, que é a instituição da mucama particular, né, que eufemisticamente agora se chama de secretária, né, mas é a famosa empregada doméstica, né, herança colonial do nosso tempo da Casa Grande e Senzala. Pessoas que podem viver ganhando R$550. Pessoas que podem trabalhar anos e anos e anos ganhando R$550. As pessoas perguntam, por que o salário mínimo no Brasil é tão baixo? É porque o salário mínimo, não é porque a atividade econômica ficaria inviabilizada. É porque o salário mínimo é para pessoas que têm necessidades mínimas. Nós temos essa ideia de que tem gente que tem necessidades e tem outros que têm necessidades mínimas. A escola pública no Brasil, ela não é ruim porque os professores não recebem, porque a escola pública no Brasil é ruim porque a classe média bota seus filhos na escola particular. E a escola pública é para essa gente, essa gentinha, essa ralé, esse povinho que, enfim, a escola pública, o SUS com todos os seus problemas para funcionar, por que o SUS tem tanto problema? Nós temos plano de saúde, não é um problema nosso, da nossa cidadania, que o SUS não funcione mal, não é um problema nosso, da nossa cidadania, que a educação funcione mal. Desculpem, eu estou querendo introduzir para vocês o tema de que a desigualdade social no Brasil não é causada por uma dimensão estritamente econômica, mas é antes a desigualdade social, a ideia de que nós somos um país que é constituído de gente de primeira categoria e de gente de segunda categoria, é que faz com que... Estou dizendo, olha que coisa grave que estou dizendo para vocês, que nós brasileiros temos dentro de nós, psicólogos, estou falando de subjetividade social, estou falando do que constitui numa nação a subjetividade que identifica o sujeito como sendo brasileiro, estou falando de matéria da psicologia social, estou falando dos valores que nós introjetamos coletivamente como sociedade, estou falando das percepções comuns que nós desenvolvemos enquanto sociedade. Estou falando dos afetos e sentimentos que nós desenvolvemos enquanto sociedade. Não estou falando de outra matéria que não seja a matéria da psicologia. Estou dizendo para vocês que nós, psicólogos, quando armamos a nossa luneta, dirigimos a nossa luneta para a desigualdade social, nós vamos perceber que a reprodução da desigualdade social no nosso país, ela tem razões históricas, sem dúvida. Não se pode explicar a desigualdade social de um país como o nosso sem levar em consideração que nós tivemos quase 400 anos de regime escravocrata.
de que a escravidão foi o modus operandi fundamental de estruturação da nossa sociedade. E eu gosto de perguntar, para onde foram aquelas percepções, aqueles sentimentos, aquelas ideias do tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ideias que perpassam, nos atravessam no nosso cotidiano, que condicionam a nossa sensibilidade, que condicionam a nossa percepção sobre o valor das pessoas. Estou querendo dizer que ser brasileiro significa ser um sujeito dotado de um tipo de subjetividade que admite a desigualdade como um elemento de natureza, que admite a desigualdade como uma espécie de, enfim, como as araras que estão vindo para a cidade de Campo Grande, passear pelos céus da cidade de Campo Grande. Será que de repente se enamoraram dos campograndenses as araras? Né? Será que é um mero fenômeno de natureza? As araras resolveram, de repente, por que não, né? Gostaram das luzes da cidade? Não, as araras, né? Aprendi aqui com o Carlos, vem para cá porque ao redor só tem cana, só tem soja. Aqueles elementos da alimentação, do habitat foram destruídos. Por incrível que pareça, a cidade tem mais diversidade botânica, biológica do que os campos ao redor da cidade. Que coisa, hein? Que situação. Da mesma maneira, a desigualdade social. Da mesma forma, nós brasileiros percebemos a desigualdade social. Nós achamos que o fato das pessoas serem pobres é culpa delas. As pessoas são pobres porque elas querem. Olha que ideia mais bandida, que ideia mais canalha é essa que nós temos. As pessoas são pobres porque elas querem. Isso está no cotidiano, nós achamos isso. É grave, gente. Eu costumo dizer que é a tara nacional, né? No sentido do Nelson Rodrigues. A tara nacional. A tara nacional é um modo de relação com a desigualdade social. E um modo de relação com a desigualdade social que atravessa a subjetividade desde a ponta mais elite da sociedade até a dos próprios sujeitos subalternizados da ralé, que também estão incorporados na mesma lógica. Se você perguntar, e nas pesquisas que fazemos isso aparece com ênfase, os sujeitos dizem que são pobres por sua própria culpa, que eles são responsáveis. Aliás, no Brasil isso não é novidade. As pessoas têm uma ideia muito interessante, né, que vem desde o movimento eugenista, que dizia que o problema dos pobres é porque eles teimam em se reproduzir, e se a gente quiser acabar com a pobreza, é só fazer essa gente parar de ter filho. Durante a ditadura militar tinha uma organização, hoje ela não sei que perfil tem, mas era bem-estar familiar. Recebia dinheiro para fazer laqueadura de trompas em mulheres de 25 anos, como uma prática profilática para que elas não aumentassem desgraçadamente a sua prole, para não encher esse Brasil de gente pobre. E até hoje esse pensamento é só comanda as eleições. Na época das eleições sempre aparece um engraçadinho para reeditar. Nossa solução é uma solução malthusiana. A solução é da gente castrar essa gente, porque o problema desse país é que essa gente não para. Chegaram a dizer nessas eleições que o problema é que essa gente agora antes era porque não tinha televisão. Agora que essa gente reproduz para ganhar Bolsa Família. Tenha paciência, não tem nada mais canalha do que dizer que essa gente faz filho, é não entender nada da vida dessa gente. É uma posição de uma ordem de preconceito, de falta de intimidade com uma parte da população brasileira, essa ideia de que os brasileiros procriam para ganhar bolsa. Para ganhar bolsa. Não, é porque eles não querem trabalhar. Bando de preguiçosos. É assim que nós brasileiros explicamos. É isso que se chama naturalizar a desigualdade social. É produzir um conjunto de lendas,
é produzir uma mitologia sobre quem são esses brasileiros pobres, que nos satisfaz e nos tranquiliza em nossa consciência, nos permitindo dormir todas as noites pensando que nós somos pessoas muito adequadas, que somos politicamente corretos, que até ajudamos o filho da lavadeira, promovendo e dando os materiais de escola, que fazemos caridade, que somos pessoas de bem. É este tipo de consciência que sustenta a desigualdade social para aqueles que são evoluídos cognitivamente, capazes de compreender o caráter abstrato da lei, e deveremos ter uma legislação mais branda, mais simples, mais básica para estes povos que constituem. Tirando que esse livro, durante toda a análise que ele faz, ele sempre busca demonstrar o caráter degenerante da presença dessas raças inferiores na sociedade brasileira, informando, portanto, que a sociedade brasileira poderia, se não houvesse um branqueamento da sociedade brasileira, a sociedade brasileira nunca ia muito à frente, é uma sociedade que apresentaria sempre limitações. Então, estou dizendo para vocês que, primeiro, a desigualdade social nesse país tem uma origem histórica, e ela tem um processo de reprodução que envolve a todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, mas estou dizendo para vocês que, ao longo da história do desenvolvimento das ideias psicológicas no nosso país, estas ideias psicológicas sempre tiveram, de alguma forma, esta perspectiva elitista, autoritária, que vê o povo, que vê essa gentinha que se produziu a despeito da vontade dos poderosos, que vê essa gente que insistiu em se produzir como a nossa gente nacional, que vê essa gente, esse subproduto de uma economia de exploração colonial, que vê essa gente como problema, como falta, como defeito. A psicologia, nesta trajetória, após o Estado Novo, por incrível que pareça, o governo Vargas é o primeiro momento na história da Constituição da nação brasileira, é o primeiro momento em que essa gente vai ter algum estatuto de positividade, que vai ser, pelos interesses óbvios de Vargas, o Estatuto de Classe Trabalhadora, né? Criando uma instituição nesse país, criando uma instituição curiosa nesse país, que é a diferença daquele que tem a carteira profissional, que é documento de identidade fundamental, de diferença, seu guarda, seu doutor, olha aqui, eu sou trabalhador, eu tenho a carteira profissional, né? Diferenciando os que têm a carteira profissional e que, portanto, deveriam ser inscritos de alguma forma na ordem social estabelecida, com o mínimo de atitudes de reconhecimento, daqueles que são os outros, a ralé, né? O povaréu, essa gente que não serve para nada, essa gente que é só ignorante. Estou falando para vocês que até hoje nós achamos que o povo não sabe votar. Até hoje nós olhamos para o povo dizendo que o problema do povo é a falta de educação. É um povo que tem que ter alguma coisa para ser validado, para ser admitido num estatuto minimamente de igualdade, algo ainda precisa acontecer com ele, porque do jeito que ele está no estatuto de inferioridade social. Então nós somos um país que não realizou a experiência e o sentimento de igualdade social. Não realizamos. Vou usar uma expressão cara aos psicanalistas, sobretudo kleinianos. Nós não introjetamos a igualdade como um objeto, né? Não introjetamos esse objeto da ideia de que as pessoas são iguais. Nós mantemos a nossa percepção de uma sociedade profundamente hierarquizada. Gente, isso é grave. É grave. Eu estou dizendo para vocês, outro dia eu estava num restaurante em Salvador, cheguei, no Rio Vermelho, num lugar assim que tem gente, bairro boêmio da cidade. Cheguei num restaurante, tinha marcado com os amigos, não gostei muito do ambiente. Achei um ambiente meio, assim, sem preconceitos, muito pate, e muito assim, de rapazes assim. Engraçado, eles
fizeram um enclave num lugar que é muito democrático, um enclave mais elitista. Eu senti, falei, gente, por que convidaram para vir para cá? Esse bar não está legal. Eu sei que eu queria, tomei uma bebida, queria pagar. Aí eu olho assim e me dirijo a um jovem negro que está de camisa branca e calça preta. Eu me dirijo para ele e falo assim, como é que eu faço para pagar isso aqui? Aí ele olha para mim e fala assim, eu não sei, eu não trabalho aqui. Eu gosto de contar. É porque é assim que nós somos capturados. Um jovem negro naquele bar de camisa branca e calça preta, olha, por acaso hoje eu estou de camisa branca e calça preta, mas ninguém naquele bar me procuraria porque eu estou de camisa branca e calça preta para me perguntar como é que eu faço para pagar a conta. Eu não seria confundido com um garçom naquele bar. Eu não seria confundido. E foi tão constrangedor, porque o rapaz, ele ainda eu fiquei tão sem graça, porque eu entendi. Quando ele falou, não trabalho aqui, eu falei, meu Deus, o que eu fiz aqui? Né? Eu fiz um ato de discriminação racial. Né? Eu estou dizendo, eu sou de bom coração, sou BC, bom coração. Né? Sou progressista, sou a favor, estou nessa luta aí, estou dentro, sou colado nessas coisas. Eu estou querendo dizer para vocês, quando falo isso, não é dizendo do outro, não. É convidando vocês para uma reflexão sobre como é que essas dimensões do preconceito social se inscrevem dentro de nós, para que nós possamos manter esse negócio funcionando desse jeito. A transformação, a produção de igualdade, não é um objetivo, digamos, que a sociedade brasileira encare muito positivamente. Nós preferimos lidar com a meritocracia, com a ideia, nós psicólogos então, com a ideia de que existe uma força interior que contra todas as hecatombes, contra todas as situações de falta, contra todas as negações que o indivíduo recebe na vida, sim, ele pode. E ele pode fazer como o Barão de Munchausen propunha, né? Aquele mentiroso alemão, né? Que disse que pulou com seu cavalo e caiu no lamaçal, na areia movediça, e afundava com seu cavalo. Então ele de repente se lembrou, pegou no seu próprio rabo de cavalo, o seu cabelo, e foi fazendo força, e foi se retirando, e mais, trouxe o cavalo junto, agarrado pelas pernas, né? Quer dizer, nós muitas vezes, nós acreditamos que os seres humanos são assim, são barões de Munchausen, que a despeito de estarem nas condições de terem sido produzidos, de terem a sua infância, psicólogos, sabemos da importância, psicólogas, sabemos da importância do ethos do desenvolvimento, do contexto do desenvolvimento, do hábitos do desenvolvimento. Supomos que todas as pessoas se desenvolveram no mesmo contexto protetivo de uma família mononuclear burguesa, com papai e mamãe babando e dizendo, eu quero que minha cria seja a melhor do mundo, eu quero que tenha sucesso. As pessoas não são produzidas assim. Concretamente, os contextos materiais onde essas pessoas são gestadas são contextos competitivos, são contextos de falta, carência, pobreza, limite. Não limite do ponto de vista espiritual, é limite do que a sociedade nega como possibilidade, acesso à comida. O Brasil é um país que passa na televisão, aumentou o consumo de derivados do leite, proteína animal e vegetal. As classes D e E estão consumindo iogurte e queijo. Isso vira notícia de televisão no Jornal Nacional. Aumentar o consumo de proteína animal para a classe E. Você sabe o que é proteína animal? Proteína animal é aquela proteína fundamental para fazer os tecidos. Você sabe, né? Proteína é a parte de construção do corpo. Constrói todos os tipos de tecido, tecidos nervosos, tecidos linfáticos, tecidos musculares, tecido ósseo. É fundamental a proteína.
Mas esse é um país onde a proteína é cara e rara. É o país dos sujeitos, não fosse o nosso arroz com feijão. Eu tenho dito, o Brasil está mudando. E dos elementos das políticas sociais mais fundamentais do Brasil passa silenciosa e nós nem percebemos. Graças a Deus. Porque ela se inscreveu sem que as pessoas se dessem muito conta. Se chama alimentação escolar. Alimentação. Não fosse a merenda escolar, o Programa Nacional de Merenda Escolar, que se inscreveu como uma esfera de direito, nós teríamos uma condição de brasileiros, deste tipo de brasileiro, muito mais depauperada do ponto de vista político. Encerrar essa parte. Espero ter sensibilizado vocês. Nós não somos do mal, nós somos todos do bem. Nós somos os psicólogos, inclusive psicólogo é o tipo do sujeito do bem, né? Bom coração, né? Que se acha uma pessoa a favor da justiça, do bem-estar, da saúde, só de coisa boa, né? Nós achamos que nós somos promotores das coisas boas. Mas eu estou tentando dizer para vocês que dentro do nosso coração brasileiro, nós temos uma figura monstruosa que acha que a desigualdade social é um problema do outro, que nós não temos nada a ver com isso, que eu não tenho nada a ver com a reprodução da desigualdade social. E nós somos assim porque nós somos da elite da sociedade brasileira, porque nós fazemos parte dos privilegiados. É através da manutenção desse status quo que nós temos os nossos pequenos privilégios. Vocês podem dizer, mas gente, está me chamando de privilegiado, eu ralo, eu brigo, eu luto, também tudo é muito difícil para mim. E a dificuldade de uns não é a mesma dificuldade de outros. Quando a gente fala do nosso difícil, é porque a gente, de certa forma, não tem o horizonte do que é efetivamente merece ser chamado de vida difícil. Entendeu? De vida difícil. Mas isso não é para trazer uma inculcação de culpa, para vocês ficarem culpados. Imagina, eu acabei de contar para vocês que eu fui racista, eu que sou dos direitos humanos, militante dessa causa, de repente fui racista num bar. Né? Fui racista num bar, sem perceber. Não disse para vocês, mas o rapaz veio a meu socorro, quando ele viu que eu fiquei muito desapontado, que eu fiquei visivelmente constrangido, ele ainda veio ao meu socorro e falou assim, mas também eu estou vestido com a roupa que parece roupa de garçom. Quer dizer, ele ainda tentou diminuir meu constrangimento por tê-lo discriminado socialmente, ele ainda se sentiu culpado, né? A culpa ainda era dele, pelo fato de que... Então é para dizer para vocês, que dentro da história, nossa história social, não é só a psicologia. A sociedade brasileira tem uma história muito problemática para pensar o tema da desigualdade social. E nós, psicólogos, andamos desses projetos, falei de Vargas, com Vargas, Educação Nova. Até hoje nós temos os resquícios disso. A ideia de que o problema desse povo é a falta de educação. A hora que a gente der educação para essa gente, né? E a psicologia se apresentou, os psicólogos que trabalham com educação e sabem da história das relações da psicologia com a educação, sabem disso. A psicologia se apresentou. Se apresentou para quê? Para ajudar a dar alma a esses animais, para ajudar a humanizar nesse sentido, no sentido de que eles são ainda sem alma. Não pode ser cidadão se não tem alma. Tem que ter uma dimensão de alma, são puro corpos. Tem que ter alma. Alma vou inculcar através da educação. Fomos nós que inventamos a seleção dos melhores alunos das classes A, B, C, D, E, da reprodução das classes especiais na escola. Dentro de que suposto acham que fizemos isso? Com a nossa psicotecnia, com os nossos testes psicológicos, é juntar os mais inteligentinhos na turma A e juntar os mais burrinhos na turma E. Né? Aquela turma que sempre da escola nós... Então o sujeito que passou pela escola na turma E, vocês acham que mensagem é essa da turma E? Quando a turma E não é por registro alfabético, que estão lá por acaso os que têm nome com Y, X, Y, Z, né? E são os últimos do alfabeto, ficam juntos ali, não. Mas quando os que estão lá estão por uma discriminação das suas supostas competências, ou das suas supostas incompetências, incompetências que advêm de quem? Como na escola eles são percebidos como incompetentes? São percebidos porque a escola de longe olha e fala, esse aí não veio da matriz familiar, com os ingredientes básicos que dá um sujeito. Esse aí não veio, então nós vamos separá-lo. Bem,
vou dar um salto e dizer que, com a modernização do país, nós tínhamos uma esperança, e a psicologia mais uma vez apareceu, a psicologia industrial, para fazer o quê? Para fazer o quê? O que fizemos com a psicologia industrial nos anos 50, 60? O que nós prometemos para a sociedade brasileira? Nós somos capazes de separar os melhores dos piores. Nós somos capazes de discriminar os que têm coisas para contribuir com o trabalho, com o seu emprego, desses restos. Esse resto que não se formou humanamente do ponto de vista suficiente. Então, a nossa psicotecnia respondeu naquele momento pela criação de uma expectativa social, de que nós seríamos capazes de prever o comportamento futuro. Eu sei quem vai ser bom e quem vai ser ruim no trabalho. Eu já sei previamente, eu te digo quem vai dar problema e você já separa os que têm potencialidade de dar problema. Porque para nós trabalho não é um direito, só devem trabalhar os melhores, os que têm corpo e alma. Os que são só corpo não devem entrar numa empresa que precisa de trabalhadores que tenham corpo e alma. E esses são os sem alma. Bem, mas digamos que essa promessa caiu no gosto da sociedade brasileira em desenvolvimento, modernizadora do fim dos anos 50. E nós conseguimos, em 1962, aprovar uma lei que criava a nossa profissão. Nossa profissão completa no ano que vem, em 27 de agosto do ano que vem, completa 50 anos de existência. Então, nós conseguimos convencer o Ministério da Educação e Cultura, mandou para o Congresso Nacional um projeto dizendo: crie-se uma profissão com esse tipo de gente aí, que separa pessoas, discrimina pessoas, que isso aí é bom para o desenvolvimento do país. Um país como esse precisa de gente que execute essa função discriminatória. Estou sendo muito duro? Talvez, né? Mas é melhor escutar isso do que ser surdo. Não acham? Melhor escutar essas coisas do que ser surdo. Então, essa profissão foi criada em 1962. E o que aconteceu em 1964? Um golpe militar. Então, o processo de desenvolvimento e institucionalização da nossa profissão, estou querendo dizer que a psicologia participou das políticas públicas. Desde a formulação do Nina Rodrigues, ela está participando, se oferecendo socialmente para fazer leituras e participar das políticas públicas. A questão é de perguntar com que olhar, com que finalidade, com que objetivo. A psicologia sempre se colocou nessa trajetória como um saber e uma ciência que tinha uma contribuição a oferecer para a sociedade. Mas veio a ditadura militar e a palavra sociedade ficou proibida. Não se podia mais falar em sociedade. Então nós somos filhos de uma mãe esquizofrenogênica, como dizia nos meus tempos, a ditadura militar. A ditadura militar é a madrasta esquizofrenogênica. Porque se quem nos produziu com um olhar questionável ideologicamente foi um movimento da sociedade brasileira, com um certo elitismo, naquele momento já com uma versão mais liberal, E efetivamente essa versão liberal encontrou na ditadura militar um obstáculo. E o que aconteceu? Os primeiros 20 anos, os primeiros 40 mil psicólogos, as primeiras 50, 60, 100 escolas de psicologia que se produziram nesse país, se produziram como espaços absolutamente acríticos do ponto de vista da realidade social do país no qual essa profissão se desenvolveu. Nós passamos 20 anos como zumbis, lidando com as ideias psicológicas, sem poder associar essas ideias psicológicas a qualquer dimensão, nexo social, a qualquer dimensão da sociedade. Raras personagens como a própria Silvia Lani, que dá nome ao instituto que eu participo, são raras. Raras personagens se destacaram na denúncia de que isso que estava se produzindo nesse país, com o nome de psicólogo, era, na verdade, uma versão extremamente empobrecida e deformada das possibilidades da psicologia. E assim nós vivemos o auge, o apogeu, a força, a intensidade do modelo da psicoterapia como signo da identidade profissional da psicologia. Todos só podiam ser psicoterapeutas. E terapeutas de corte liberal.
uma profissão liberal. De aliados políticos das elites brasileiras, nós viramos seus comensais. Nós passamos a depender diretamente das elites, porque nossos clientes só podiam vir das elites, porque só as elites tinham dinheiro para pagar pelos nossos serviços. E nós deliramos, como filhos de mãe esquizofrenogênica, nós deliramos bastante. Nós deliramos e construímos um modelo de formação profissional, um modelo de formação acadêmica na universidade, um modelo fundamentalmente preocupado para desenvolver esta habilidade, não menos importante, mas de longe, né? De longe, não a mais importante, que é a condição de desenvolver uma formação técnica para o exercício da psicoterapia. Que devo dizer, sem demérito das colegas que são professores das universidades, eu também trabalho lá na formação pelejando, eu digo para vocês, se houvesse responsabilidade mesmo e coragem na nossa profissão, nós proibiríamos os psicólogos recém-formados de fazer psicoterapia e exigiríamos de todos que querem fazer psicoterapia um curso de formação pós-graduado com treinamento em serviço de pelo menos uns 3 anos. E aí nós poderíamos ter psicoterapeutas que merecessem esse nome. Porque eu não sou a favor dos gringos, não, pelo contrário, mas nos Estados Unidos a grande função comum dos psicólogos é a função de aconselhamento. A função de psicoterapeuta é reservada para aqueles que fazem doutorado e que se credenciam para esta habilidade específica. Mas aqui nós banalizamos a psicoterapia. Posso contar 100 casos para vocês de alunos que nunca fizeram nenhuma formação em psicoterapia, e que, durante o curso, fizeram claramente outras escolhas. E que lá na frente, quando a vida estava muito difícil, montaram o seu botequim, né? Um botequim relativamente barato de montar, subloca os 2 horários de um colega, faz um cartãozinho, uma despesa que aí dá 60, 100 reais por mês, é possível você se improvisar como psicoterapeuta. Isso é grave, isso é um problema grave que nós temos, em algum momento nós vamos enfrentar isso. Nós vamos enfrentar o estatuto da psicoterapia, nós vamos ter coragem como psicólogos de não aceitar mais de que esta organização profissional se estabeleça dessa forma. Mas aí veio os anos 80, a década perdida, e na década perdida, né, a economia cresceu pouco, a classe média cresceu pouco, e aí os psicólogos não pararam de crescer. E aí essa equação não fecha, né, gente? Começa a ter psicólogo demais e cliente de menos. Na época, alguns colegas chegaram a idealizar o movimento dos psicólogos sem clientes. Eu quero meu cliente, manifestações públicas, né? Projeto de lei, todo psicólogo que se forma e é psicoterapeuta deve ter direito garantido a uma cota de clientes, né? Clientes para todos. Quer dizer, nós vivemos um tempo difícil, um tempo onde o destino da profissão parecia ser efetivamente um destino o futuro da profissão parecia um futuro muito fúnebre, um futuro muito difícil, porque nós só sabíamos fazer isso. Continuamos com esse problema. Continuamos sabendo. O problema da nossa formação ainda hoje, apesar dos tempos terem mudado, se manter nesse registro de hipervalorização da psicoterapia, é que, desgraçadamente, os psicólogos, para onde eles vão, eles querem fazer psicoterapia com as pessoas. Porque eles querem fazer o que eles sabem fazer com as pessoas. Mesmo que a necessidade das pessoas, ou da instituição, ou do projeto, ou da política pública não seja essa. Mas eles sabem fazer psicoterapia, eu quero fazer psicoterapia, né? Cadê a minha sala? Cadê minha agenda? Cadê os clientes que vêm de hora em hora para eu poder conversar comigo? Porque o que eu sei oferecer é isso, eu vou fazer é isso aqui. Onde eles estejam, eles querem fazer isso. Se vão para a escola, aliás, a escola, nós diminuímos muito o nosso espaço na escola. Hoje a escola representava, dentro das políticas públicas, a escola representa um lugar potencial de trabalho da psicologia, mas nós saímos da escola, fomos postos para fora da escola. Porque as pessoas falam, esse negócio nós não queremos, esse negócio de montar consultório aqui, até porque lá tem orientador educacional. Negócio de fechar na salinha já tinha dono na escola, né? E a orientadora educacional pelo menos fecha na salinha só uma vez, de quando em quando. Não quer fechar todo dia o sujeito na salinha. Então já tinha alguém lá ocupando o lugar de fechar pessoas na salinha para dar uma palavra, para conversar um pouco, e nós ficamos sem objeto na escola. Hoje é um espaço que nós
perdemos muito da nossa potencialidade de atuação nos processos educativos, porque eu acho que, em parte, não é só isso, mas também porque nossos modelos de atuação não serviram, são incompatíveis para a escola. Então, nós criamos essa dinâmica. Mas esse país, em 1988, aconteceu um fato fundamental nesse país, que nós conseguimos tomar da mão da ditadura militar o governo da nossa vida enquanto sociedade. E nós conseguimos produzir uma Constituição que foi promulgada em 1988. Uma Constituição, os mais novos, eu gosto sempre de repetir, uma Constituição, fala-se dela Constituição cidadã, e as pessoas ficam assim, aquilo foi coisa do Ulisses Guimarães, num arrobo de palavra. Efetivamente, Constituição cidadã, por quê? Porque pela primeira vez na história desse país se inscreveram ideias que se referem a direitos daquele populacho, daquela gente que não tem direito, daquela gente de segunda categoria. Se estabeleceu que essa gente é gente. Se estabeleceu um patamar de cidadania mais universal, uma ideia comum. Se estabeleceu, por exemplo, que saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. E por isso nós temos SUS. Se estabeleceu que a criança é prioridade, por isso nós temos o ECA. Se estabeleceu que, dentro da saúde, de que nós não podemos querer tratar os loucos mandando para manicômios. Por isso nós temos os CAPs. Não é? A Constituição, ela abre com o tema da infância, com o tema da saúde, com o tema da educação, ela abre um novo patamar de cidadania. Então, o que é importante a gente entender é que nós, psicólogos, ganhamos uma nova chance. Nós o que não sabemos dos pobres, nós o que não temos proximidade com a ralé, nós que só recebemos a ralé nas imagens estereotipadas da Rede Globo. Eu costumo dizer, os colegas que vão trabalhar no CRAS, eu falo assim, colegas que vão trabalhar no CRAS, em lugares que até no dia anterior dela ser contratada e designada para esse lugar, figurava num mapa mental dela como zona de risco, onde ela não deve passar de jeito nenhum, principalmente à noite, porque se o pneu furar, vai ser um desastre, não é isso? E no dia seguinte ela foi contratada, designada, e de repente aquele lugar que está mapeado na cabeça dela como aqui não, jamais, não passe por aqui, principalmente de noite, porque é um lugar muito perigoso, esse lugar virou o seu lugar de trabalho, não é? Então, eu estou querendo dizer para vocês que nós que na nossa formação não conseguimos investigar como é que essa gente teima em viver e o que essa gente tem que fazer das tripas coração, o que essa gente tem que fazer, o que essa gente tem que organizar enquanto subjetividade para suportar a carga de exploração, de dominação, de violência de todo tipo, que é vítima cotidiana, nós não sabemos dessas pessoas. Nós temos um fosso cultural. O que nós sabemos é na versão que os subalternos dessas pessoas nos legam como faxineiro, zelador. O nosso conhecimento desses sujeitos, o que nós imaginamos que sejam as formas, esses sujeitos não conversam nunca conosco de igual para igual. Eles não conversam conosco porque não acham que são iguais a nós. E nós vice-versa, não achamos que são pessoas iguais. Nós não temos amigos íntimos, que são zeladores, porteiros, lavadores de carro. Nós somos clientes desses sujeitos. Somos clientes deles. Temos uma relação sempre que é uma relação de dominação, uma relação de interpretação. Então, colegas, a Constituição abriu uma possibilidade de que nós, que não tínhamos futuro, que estávamos condenados a fazer o movimento sem clientes, pudéssemos fazer um novo pacto da psicologia com a sociedade. Uma nova possibilidade de relação da psicologia com a sociedade. Talvez não mais essa psicologia que veja esta parte da sociedade como uma parte faltosa, deficiente, uma parte que ainda não é, que tem que acontecer alguma coisa com ela para ela passar a ser.
uma parte que só apresenta-se como problema, como dificuldade, uma visão extremamente negativa desta ralé de brasileiros, né? Uma visão pessimista sobre as possibilidades, as chances desses sujeitos. Nós que temos essa trajetória, essa história, de repente passamos a ter nesses sujeitos a chance e a possibilidade da nossa sobrevivência, do nosso devir como sociedade brasileira. Porque a reestruturação produtiva diz que acabou o mundo do emprego, que agora é tudo flex e as relações são flex e não tem mais emprego. Curiosamente, na categoria dos psicólogos, nós nunca estivemos tão empregados e tão empregáveis como esse momento. Porque o nosso empregador principal é o Estado. Porque a política de assistência social tem 5 anos apenas de existência. E nós temos 10 mil psicólogos empregados nos CRAs, nos CREs. 10 mil psicólogos em 5 anos. Volume. Ninguém pode empregar psicólogo desse jeito a não ser o poder público. Não é? Ninguém pode absorver a possibilidade da contribuição da sociedade, para a sociedade da psicologia como o poder público. Nós somos mais de 25 mil pessoas trabalhando no SUS no Brasil. No SUS, 25 mil psicólogos. Então, vejam, nós que não sabíamos para onde ir, com o nosso modelo de atuação liberal, de repente temos a oportunidade de prestar serviço a essa gente, de ter serviço, de ter utilidade social, de sermos uma profissão reconhecida. Vocês estão achando que é pouca coisa o vice-prefeito vir aqui escutar a conversa de psicólogo? Pode valorizar, isso é novo, é porque nós estamos mudando nossa posição na sociedade. Num trabalho de pesquisa que fiz, analisei algumas ideias presentes há 20 anos atrás sobre a psicologia. Por exemplo, assim, psicologia é coisa de madame. Né? Um colega se deu o trabalho de escrever assim, por que a psicologia não é um artigo supérfluo? Né? E quem escreve, né, um artigo sobre por que a psicologia não é um trabalho de supérfluo, é porque está tendo trabalho de se justificar, porque tem uma força que está incomodando, que está atribuindo à psicologia a condição de algo supérfluo, ou seja, perfumaria, coisa de pouca necessidade, coisa de se der tem, se não der não tem. E nós temos a oportunidade, portanto, de fazermos um novo momento da história da nossa profissão, que é um momento, que falava com o Carlos hoje, que é um momento muito feliz, por quê? Porque nós não precisamos ser corporativistas, nós não precisamos propor um ato psicológico para garantir que nós vamos ter espaço, nós apenas precisamos afirmar que os brasileiros têm direitos de cidadania e que os brasileiros são sujeitos, e de sujeito nós entendemos, né? Supostamente devíamos entender de sujeitos, né? Onde tem sujeito, supostamente é o nosso lugar, porque o sujeito é aquele que interpreta, que sente, que emociona, que percebe, que reflete, e é com isso que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com essas dimensões. Então não pode ter uma política pública boa, de boa qualidade, se ela não levar em consideração que o cidadão, o cidadão é um sujeito, ele é um sujeito cidadão. E na condição de sujeito cidadão, ele tem uma dimensão com a qual nós sabemos, hipoteticamente, nós podemos saber dialogar, nós podemos contribuir para elucidar essas dimensões dessa experiência. Mas para isso, nós precisamos ter humildade de perceber que até agora a ralé ofereceu mais à psicologia do que a psicologia está sendo capaz de retribuir a ralé. Porque nós estamos levando para a ralé as velhas atitudes preconceituosas, está faltando humildade às vezes para perceber que a gente precisa desenvolver mais nossas pesquisas sobre essas dimensões. Está faltando humildade, às vezes, para perceber que a psicologia, a sociedade, não existe, os pobres, não existe para dar emprego para psicólogo que vai fazer política social. Né? Não é assim. Não dá para ser aquela relação de trabalhar num CRAS, cumprir a carga horária em 2 dias e voltar correndo aqui para Campo Grande. Não dá. Não dá para ser uma relação de descompromisso, de desresponsabilização.
aí queima o filme, né? Aí nós ficamos mal na fita. Por quê? Porque efetivamente, né, nós não estamos dialogando com a necessidade das pessoas. Então, o momento é bom, e é com isso eu concluo, dizendo que eu sou otimista, porque vocês estão aqui. E nós temos disposição de conversar assim, sinceramente, claramente sobre nossas mazelas. Nós não precisamos colocar nada, nós somos uma categoria profissional que temos o vício de não gostar de jogar nada para debaixo do tapete. Pelo contrário, nós gostamos de tirar tudo que está no tapete e trazer e colocar as claras. E é porque nós somos essa categoria profissional, porque nós temos essa história, que é uma história, efetivamente, que nunca reconheceu a dimensão do sofrimento étnico e, portanto, não pode fazer uma contribuição para lidar com a dimensão do sofrimento daqueles que são vítimas de racismo. Nós somos uma categoria que não desenvolveu ainda uma sensibilidade para perceber a importância para os sujeitos de um conjunto de valores que estrutura a sua existência, e muitas vezes tratamos tudo isso como mera ignorância, falta de conhecimento. Somos etnocêntricos, sociocêntricos, temos ainda uma ordem de preconceito em relação às potencialidades desses sujeitos, os percebemos como negatividade, falta. Outro dia quase briguei com a aluna, porque falando lá no caso eu trabalho com atenção domiciliar em saúde mental, eu disse, não, porque o problema é o problema do pai ausente. Aí eu fiz aquela... Todos vocês sabem o que é pai ausente. Eu não sei, desculpe. Eu não sei o que é pai ausente. Como assim? De que você está falando? Eu não conheço esse conceito. Pai ausente. Pai ausente é um conceito de quem acha que a família mononuclear burguesa é modelar e tudo que tiver diferente dela é errado. Pai ausente é quem acredita no mito de que o conflito edípico precisa de papai e mamãe dentro de casa, senão o sujeito não pode nem ser sujeito, fica errado. Fica errado para sempre na vida, porque não teve papai e mamãe. Quer dizer, essas mitologias psicológicas, essas mitologias que nos constituem, são naturalizadas para nós. A ideia de que a família é defeituosa e errada, porque há uma mãe que tem 3 filhos de 3 pais diferentes, nenhum dos pais dá assistência. Sorry, desculpe se isso afeta a sensibilidade burguesa de vocês, do ponto de vista da concepção de família. Mas esse é o arranjo que permite às pessoas efetivamente sobreviverem. E é assim, dessa forma, que elas são produzidas como humanos na sociedade brasileira. E se nós quisermos saber delas, humildade, e nós vamos ter que escutá-las. Nós vamos ter que ter muita paciência para aprender com as nossas classes populares. Porque a nossa psicologia do trabalho, hoje eu falava para o Carlos, a nossa psicologia do trabalho sabe do trabalho alienado, sabe do trabalho dominado, sabe do trabalho nas organizações. Mas a nossa psicologia do trabalho não ensina, apesar de ensinar que o trabalho tem uma centralidade na vida das pessoas, não ensina os psicólogos a trabalhar com sentimentos de inferioridade, humilhação, vergonha daqueles que estão procurando emprego no Sistema Nacional de Informação. Não ensina a trabalhar com a economia solidária, quando pessoas, buscando superar as condições da economia, se organizam coletivamente para tentar produzir num projeto coletivo a sua subsistência. Não sabe sobre o trabalho informal. Deve ser porque trabalho informal, né, gente? Trabalho informal é divertimento puro, né? O cara leva todo dia a caixa com aquela tralha, né? Estou falando do camelô, leva aquela tralha todo dia, monta aquilo, desmonta aquilo, guarda, vai para casa. Mas aquilo não deve ser trabalho, porque a psicologia nunca estudou aquilo como processo de trabalho. A psicologia acha que não tem nada a aprender desse tipo de situação, né? Então, uma psicologia que queira dialogar com a sociedade brasileira tem que ter menos preconceito com nossa ralé, tem que olhar nossa ralé como sujeitos de direito e tem que assumir uma agenda avançada de pesquisa, de estudos, de compreensão. Para que a gente faça lá no CRAS, para que a gente faça com as crianças em programas de liberdade assistida, para que a gente faça no combate à violência sexual, para que a gente participe das lógicas da proteção da mulher na Lei Maria da Penha, na Delegacia da Mulher, mas que a gente participe com um olhar que não seja o nosso olhar preconceituoso, num preconceito que não é só da psicologia, é uma soma da nossa condição de preconceito de classe com os nossos
preconceitos destilados sobre a forma aí falsificada de disciplina, de ciência, de conhecimento psicológico. Tem muita coisa no conhecimento psicológico que não resiste a uma arguição mais severa do ponto de vista da realidade. E tudo que é sólido desmancha no ar. Então, o que não for capaz de se sustentar, nós devemos pôr abaixo, né? E construir uma psicologia que seja, de fato, capaz de dialogar com as necessidades da sociedade brasileira. Falei assim, enfaticamente, porque eu sou bem apaixonado, gosto disso, acho que tem jeito, acho que essa psicologia vai servir para muita coisa, mas estou aberto agora para, com muito carinho, receber as objeções, protestos, manifestações contrárias. Pode falar, não concordo com nada disso que você falou, acho que não é por aí, e eu vou receber com muito carinho, e nós vamos ter um diálogo aqui num nível certamente bastante proveitoso. Muito obrigado. Obrigado, muito generoso. Antes das perguntas, eu tenho aqui uma missão para dizer que tem um Fiesta verde, placa HRN 3759, que está atrapalhando muita gente. Já foi chamado guincho, tá? Bom, parabéns. É, um Fiesta verde. Como eu já ouvi de pacientes que dizem assim, estamos cheios de borboleta no estômago, né? Vamos ver como é que são as borboletas. Está aberto, gente, as perguntas, por favor. Gente, foi tão grave assim? Boa noite. Meu nome é Keila. Obrigado, pelas suas palavras. Foram realmente muito entusiasmantes. Nós ali atrás, acho que foi tão esclarecedor que ficou todo mundo meio extasiada. Mas, como boa feminista que sou desde criancinha, apesar do avançar das horas, eu penso que seria importante você dizer um pouco que, quando a gente fala de desigualdade social, a gente precisa fazer um recorte de gênero, né? Eu penso que quando a gente vai para o CRAS, e aí o foco, a centralidade está na família, a gente precisa também ter esse olhar na questão de gênero, raça e etnia, para poder dialogar com qualidade, na atuação da psicologia. Mas é o seguinte, pode fazer um grupo de perguntas, Não, tem um lá atrás. É melhor, anda um pouco aqui, Boa noite, meu nome é Ednelson, sou psicólogo. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre um fato interessante que está ocorrendo hoje na mídia. Não sei se vem ao caso, mas eu acho interessante. É sobre o personagem do Lázaro Ramos, o fato dele fazer um papel de negro, rico e... Então, eu gostaria... Qual é a sua opinião? As contribuições... Isso. Quais são as contribuições que a mídia, juntamente com a psicologia, pode estar favorecendo essa população, no caso aos afrodescendentes, e especificamente também outras populações que foram e são excluídas atualmente, os homossexuais, os obesos, os portadores de necessidades especiais. Eu acho muito interessante para a gente discutir isso também. Muito obrigado.
Boa noite. Eu adorei suas palavras. Assim, sou recém-formada. E uma das coisas que eu mais discuti agora na Uniderp é que não se fala em políticas. Assim, não se discute o que foi falado aqui hoje. A questão da desigualdade, qual é o nosso papel, o que nós temos que fazer. Simplesmente somos cumpridores de programa educacional. E isso, assim, eu fiquei 5 anos debatendo sobre isso na universidade. Aí, só que eu tenho uma objeção. Quando você disse que o recém-formado não pode ser psicoterapeuta, eu fiquei perguntando, me indagando. Tem que ter 3 anos, tal. Mas e nesses 3 anos, enquanto eu faço uma formação, eu vou fazer o quê? Então, assim, eu acho que cada um, aí, enquanto papel, enquanto profissional, tem que ter, assim, consciência, tem que ter ética. Se eu tenho ética e eu estou buscando o meu saber, por que eu não posso exercer a minha profissão? Só isso. Vou responder essas, depois a gente faz outra levada, pode ser? Senão acumula muito, são questões diferentes. Então, sobre a questão de gênero, raça e etnia, eu acho que eu me referi especificamente assim quando falei de desigualdade. Desigualdade tem gênero, tem raça e etnia. Mas a questão de gênero, mais especificamente, hoje também eu e o Carlos conversamos muito sobre isso, e esta é uma encomenda forte para as psicólogas. Foi dito que essa categoria tem 87% de mulheres, tá certo? Então vamos lá, 87% de mulheres. E essa categoria, com 87% de mulheres, tem uma visão de feminino absolutamente naturalizada. Eu digo que talvez uma visão de feminino absolutamente ingênua, comparado com o quê? Quando eu pego as minhas companheiras da sociologia, da antropologia, da economia, de todos os lugares, elas jogam duro com o assunto, elas têm questões de revelação a produzir sobre os modos de equacionamento. Nesse tema específico, há que se refletir que o Brasil teve um modo de escravidão muito peculiar. Os portugueses aprenderam lá na Península Ibérica, na sua convivência com os árabes, eles aprenderam uma forma específica de escravidão, que é a que vigorou no nosso país, que é a chamada escravidão moura, que é a escravidão com intimidade. Digamos que, diferentemente dos povos cristãos, que achavam e advogavam, foi uma polêmica muito grande, se os negros tinham alma ou não tinham alma. Durante muito tempo os negros não eram admitidos como animais com alma, condição que permitia que a igreja abonasse o processo de escravização, razão pela qual o Papa pediu perdão, né? O Maomé não. Maomé não tem esse olhar, até porque, né, o islamismo se desenvolveu muito no continente africano. Mas a escravidão para os árabes é uma escravidão onde o outro é íntegro. Então é uma escravidão que pressupõe um consenso. É mais ou menos assim, como se dissesse assim: olha, você é escravo, eu sou seu senhor, eu não escolhi isso nem você. Então convive tranquilo comigo que eu vou conviver. Você fica no seu papel, eu fico no meu, e nós podemos ser até amigos. Podemos ser bons amigos. Você aceita a sua condição, eu te respeito. Você aceita e eu te respeito. E assim nós vamos convivendo, nós vamos vivendo. É uma escravidão, um modo de escravidão que busca, é diferente do outro, que, por exemplo, anglo-saxão puritano, que diz, não, é feio. Claro que existiu miscigenação nos Estados Unidos, mas ela é condenada como um ato feio, um ato errado. No Brasil não, né? Nós tivemos uma escravidão com intimidade, onde a mulher africana esteve colocada numa posição, que dó da herança na subjetividade de todas as mulheres brasileiras que vivem nos dias de hoje, o que elas herdaram do que foi imposto a essa condição de um modo de escravização muçulmana,
que é aquela que permite que o senhor a chicoteie de manhã, porque ela derramou café na roupa branca do senhor, e à noite, por pura picardia, mande chamá-la para a alcova para servi-lo sexualmente. Duro, né? Duro essa escravidão com proximidade. E a escravidão moura tem uma outra herança, que é a ideia da possibilidade da poligamia masculina. Então, eu estou contando isso para vocês só para tornar vocês, mulheres brasileiras, mais curiosas com o assunto, para dizer de onde é que vêm os modelos de feminino que as mulheres brasileiras herdaram das suas ancestrais. Só para convocar vocês a uma reflexão sobre uma ancestralidade, sobre um modelo de feminino que comporta uma das formas machistas mais estúpidas e declaradas de todos os povos que a gente conhece. Eu vou dizer para vocês, vocês acham que é ruim a vida da mulher muçulmana com a burca, tendo que andar atrás do marido, com aquela supremacia? Eu digo para vocês, o machismo brasileiro é mais perverso do que aquela situação que declara as condições de desigualdade, né? E aqui é benzinho para cá, benzinho para lá, né? Tapas e beijos, né? E aí nós vamos construindo essa dimensão. Então, eu acho que a visão das psicólogas sobre as questões de gênero não é trabalhada, nunca foi trabalhada nas faculdades, não é assunto, não é problema, não é questão. Isso gera a produção de psicólogas bastante identificadas com a identidade feminina, que eu acho que é uma identidade tradicional e conservadora da mulher. Lamento dizer, mas é minha opinião, que a identidade feminina cultivada nos meios psicológicos, ela é bem antiga, bem tradicional. Agora, se vocês, mulheres psicólogas, fossem assim, apenas para o consumo doméstico dos seus respectivos companheiros, eu diria, não faria muito mal. O problema é que vocês vão atender lá no CRAS e vão levar esse modelo para outras mulheres, e vão levar essa perspectiva do que é o feminino para a sociedade, quando atende uma mãe que traz uma criança com problema, quando fala que o pai é faltoso, o pai é ausente, tem a mãe ausente também, né? Quando atribui à mãe um lugar acrítico de um ser de doação amorosa, né? E um sujeito que tem que estar ali, enfim. Eu acho, estou querendo botar e provocar vocês, eu acho que o tema de gênero, neste recorte, né, das relações entre homens e mulheres, e todos os recortes que a companheira trouxe aí acerca do tema de classe e de etnia, que eu já tinha mencionado, ele é uma questão urgente para a psicologia. Fiquei muito feliz que o Conselho Federal lançou uma campanha Mulheres, Identidades. Parece que nós vamos movimentar esse caldeirão. E eu tenho uma grande esperança que a movimentação do caldeirão de gênero na psicologia seja mais transformadora do que todo esse discurso que eu faço sobre a ralé, a miséria e tal. Porque a hora que os sujeitos se colocam na condição de sujeitos políticos, percebendo as relações de dominação que lhes submetem, eles tendem a revolucionar suas próprias vidas e tendem a ser parceiros de todos os outros que estão lutando contra a dominação. Então, acho que as psicólogas, quando se atentarem para a questão de gênero, vão produzir uma transformação na profissão. Sobre a contribuição da psicologia, a psicologia demorou muito para reconhecer o racismo na sociedade brasileira, é uma coisa de 10 anos para cá. E eu posso te contar que recentemente eu participei, inclusive na comissão organizadora, do primeiro encontro nacional de psicólogos e psicólogas negros e negras e pesquisadores de relações raciais de qualquer cor. Então, essa para brincar, qualquer cor não está no nome do evento. Mas é para dizer que nós construímos um espaço muito interessante com cerca de 300 psicólogos e psicólogas jovens, negros, e que são capazes de descrever os processos, duros processos, sofridos processos da discriminação racial, que para os que não são negros, sempre fala que o sujeito está complexado, que é da cabeça dele, né? A psicologia tem uma abordagem do tema étnico, não, vamos ver, isso é um problema da sua forma de lidar com a sua condição, nada, é com a pertença, é um tipo de... O Zé Moura chama de sofrimento, chama de humilhação social. Ele fala uma emoção que está vinculada à pertença a um grupo dominado. Então,
esse movimento de criar um espaço de reflexão de psicólogos negros e negros foi muito mal visto. Algumas pessoas torceram o nariz. Como? Vocês estão produzindo discriminação, por que não discute todo mundo? É porque a vida de todo mundo está muito confortável, todo mundo lê-se brancos ou que não são reconhecidos como negros na sociedade. Está muito confortável, desconfortável está a vida dos que são negros e são psicólogos. E os casos do sujeito chegar, tal como comentei aqui com vocês, do sujeito chegar no consultório, a secretária, por acaso, ser mais clara do que a psicóloga, né? E o sujeito se dirigir para a secretária, para a psicóloga, dizendo assim, então, que hora que eu posso falar com a doutora? Né? Quer dizer assim, inverter por um sinal de discriminação. As pessoas têm muita história para contar, tem história para contar no avião, que a aeromoça passa, distribui para 2 homens que estão assim nas cadeiras o jornal, mas para a mulher negra, madura, já mais velha, não entrega o jornal, por quê? Ou então o outro que pergunta assim, a primeira vez que a senhora está viajando de avião, é fantástico, é fantástico. Essas coisas, como eu fiz com esse jovem, declarei aqui, né? Porque a gente tem que saber onde está o nosso racismo. Eu ando atrás do meu o tempo todo, porque eu sou dessa sociedade, essa sociedade é racista. E esse é um racismo escondido, é um racismo camuflado. Eu quero saber onde está o meu, porque eu quero cuidar dele. Eu quero compreendê-lo e extirpá-lo. Então, eu acho que a gente tem que saber onde está o racismo. Eu ando muito atento onde está o meu racismo, onde as minhas más vontades, que parecem tão espontâneas, minhas antipatias não estão condicionadas por sinais, às vezes, dessa dimensão. Mas eu acredito que a psicologia está a caminho, inclusive porque os próprios psicólogos negras e negros não vão deixar isso barato e vão querer fazer uma investigação das subjetividades. Agora, sabe o que eles estão propondo que a gente estude profundamente? É a branquitude, o sentimento de ser um ser universal como outro qualquer, né? Que eles dizem assim, ser um ser de privilégio, né? Então, vamos analisar o que é a branquitude, esse sentimento de conforto étnico, que alguns têm. Então, quem tem conforto étnico não sabe o que é desconforto étnico. Então, né, quem precisa, quem está atrás, quem sabe desse desconforto, são os nossos companheiros. Então, eu tenho muita esperança que a psicologia produza uma reflexão mais profunda sobre o tema étnico. E, por fim, sobre a questão do treino. Olha, eu só falei, companheirinha, porque eu acho que eu sei como eu me improvisei de psicoterapeuta. Eu sei de todos os artifícios que eu tive que fazer. Aquela coisa, supervisão, filiação a um grupo, ter um coletivo, grupo de estudo, aquela coisa toda. Eu não acho que esse é um caminho decente. Eu acho que assim, ninguém que não tenha atendido 100 pessoas devia poder se intitular psicoterapeuta. Eu quero um treinamento mínimo, eu quero uma carga mínima de clientes, entendeu? Sob supervisão, sob regime de residência. Para mim, psicoterapeuta só pode ser formado com residência, entendeu? Isso significa 40 horas por semana fazendo psicoterapia e sendo orientado por um preceptor. E ao final, para dizer assim, você pode ir fazer psicoterapia onde você quiser, porque você tiver a carga de treinamento. Eu não acredito em serviços psicológicos, serviços SPS, serviço de psicologia aplicada, que os alunos atendem 3 clientes, 4 clientes, os mais generosos, os que têm uma carga enorme, pode dizer que os alunos atendem 6 clientes durante o curso, e depois com esses 6 clientezinhos atendidos, monta a banca lá fora. Então eu estou querendo dizer para você que eu acho que não dá certo. Eu acho que nós formamos maus aconselhadores e péssimos psicoterapeutas. Eu gostaria que nós assumíssemos o tema da orientação psicológica, que entre nós não tem valor. Sabe por que não tem valor? Porque nós gostamos do que é profundo. Entenderam como é que a gente desvaloriza o aconselhamento? É porque tem que ser profundo. Com quem que nós aprendemos esse negócio de ser profundo? Com a psicanálise. O modelo fundamental de abordagem do sujeito, a psicanálise. Então, em nome de que tem que ser profundo, eu não faço nada. Tá certo? E não recebo treinamento. E não recebo treinamento para fazer essa complexa função de aconselhador. Essa complexa função de terapeuta breve. Que essa é uma ideia também, breve não serve. Tem que ser com muito tempo. Então, em nome dessas concepções de profundidade e de linha de tempo como condição de você operar um efeito psicológico que vale a pena, nós perdemos um importante mercado e uma oportunidade de prestar consultoria em psicologia.
Então, eu defendo uma formação mais sólida na graduação, né, mais aprofundada no tema do oferecimento da orientação psicológica, que chama receber pessoas para coisas assim, coisas para fazer uma intervenção. Não é paradigma para nós, mas eu vou dizer assim, às vezes a Super Nani nos dá mais referência do que seria uma atuação breve do que a maior parte dos nossos cursos ensinaria para as pessoas, né? Não estou defendendo, dizendo que faz uma coisa certa, não. Mas eu estou dizendo que tem um modelo de atuação profissional ali. Tem um modelo de olhar, de observar, de diagnosticar e de tentar ajudar as pessoas. Tentar ajudar as pessoas dentro de certos limites, tentar produzir um aconselhamento para as pessoas. E nós torcemos o nariz para essa coisa, tá certo? E não, por outro lado, não oferecemos aos colegas o aprofundamento necessário, que é o aprofundamento para o exercício da psicoterapia. Não treinamos o suficiente. A minha palavra é assim, treinamento profissional. Eu acho que psicoterapia é uma técnica que exige muito treinamento profissional. E eu gostaria que antes de oferecer cobrando das pessoas, a pessoa oferecesse na condição de aluno, de aprendiz, bem supervisionado e de preferência, eu brinquei com essa coisa, mas eu acho que é por aí mesmo, uns 150 casos, depois de você atender uns 150 casos em psicoterapia, você pode dizer, eu sou psicoterapeuta. E se você trabalhar durante 3 anos num serviço público, atendendo as demandas que as pessoas têm, você vai se formar, entendeu? Significa atender num serviço público, você ter 50 casos de psicoterapia por ano. Não seria absolutamente possível? Recebendo como bolsista, numa residência, a bolsa hoje é de R$ 1.900, melhor do que a maior parte dos salários pagos nas prefeituras para a atuação dos psicólogos. Entendeu? Então, existem modelos alternativos de você qualificar a categoria e de ser mais responsável eticamente, não deixar a responsabilidade ética para a cabeça de cada um só. Eu costumo dizer assim, gente, a ética já tem um trabalho danado, a gente precisa dar uma ajudinha para ela, entendeu? Porque a ética já é uma dimensão muito difícil para cada indivíduo. Se a gente tem consensos profissionais mais estabelecidos, a gente ajuda muito a ética individual, a dimensão individual da ética, porque os modelos estão mais postos e o colega tem um espaço de referenciação para que ele possa escolher o que ele vai fazer ou não. Mas a nossa cultura condiciona certos padrões éticos. Quando a gente deixa a ética muito para a esfera do coração, da escolha, do sentimento, do pensamento, da emoção, a gente está dando muita sorte para o azar, entendeu? Porque as tentações são grandes. As tentações, a precisão de mostrar para a família que finalmente eu estou trabalhando, que eu não fiz esse curso tudo à toa, que eu tenho que arranjar um cliente para justificar para a minha família que eu comecei agora e que eu já estou ganhando alguma coisa. As pressões sobre os nossos recém-formados são muito grandes. Então, eles fazem coisas que, se a gente puder diminuir essas pressões, eu acho que eles não fariam e talvez poderiam esperar um pouco mais para fazer mais bem feito. Aqui, ó. Tá. O que o senhor acha dos testes psicotécnicos no concurso, principalmente para habilitação? Os critérios, será que são justos? Como poderia avaliar? Eu carrego na minha vida, está perguntando o que eu acho dos concursos psicotécnicos. Do concurso, deixa eu só ouvir ele ali. Dos concursos psicotécnicos. É o seguinte, eu carrego na minha vida uma coisa que eu fiz, que eu vou contar para vocês. Um dia, eu subi num caminhão de tipo elétrico, trielétrico, lá na porta do Congresso Nacional, e gritava assim, Fernando Henrique Cardoso, não vete o Código Nacional de Trânsito, não vete o psicotécnico, porque os psicólogos darão a resposta. Senhores deputados, um trielétrico enorme, rebumbava naquela... Então, eu já subi num caminhão para defender a volta do exame psicotécnico no novo Código Nacional de Trânsito. Nas coisas todas que eu fiz pela categoria, eu não tenho que cobrar nada dos trabalhos todos que participei. Agora, esse eu cobro, porque foi a coisa mais difícil para mim fazer. Foi por puro corporativismo, porque no fundo mesmo, eu acho que esta questão é uma questão muito mal resolvida. Eu acho que nós não desenvolvemos instrumentos psicológicos específicos para mensurar habilidades típicas do trânsito.
Eu acho que os nossos instrumentos são muito genéricos e a nossa eficácia na retirada, no bloqueio da circulação de eventuais sujeitos incompetentes é muito pequena, o nosso crivo, nossa capacidade de detecção. Ou seja, só se o sujeito for muito escancaradamente inadequado. Então, eu fico sempre com esse sentimento de que é uma pena que a maior parte da sociedade brasileira só entre em contato com a psicologia para fazer psicotécnico, seja para trabalhar em trânsito, para dirigir, seja para trabalhar, às vezes, em concursos públicos. De todo modo, digo para você, a vida está melhor. Não sei quem fez a pergunta, foi a assistente social, Zilda. Então, a vida hoje está melhor, porque nós conseguimos, nos últimos 10 anos, impor um padrão de qualidade aos testes psicológicos. Mas era uma vergonha, você assistente social, não devia estar falando isso com você, mas, afinal de contas, né, nós achei que para os psicólogos dentro de casa, você faz de conta que você é psicóloga também, está numa conversa doméstica. O padrão de qualidade dos testes psicológicos no Brasil, até 10 anos atrás, era tão vergonhoso que eu não sei se tinha muita diferença colocar as cartas de um cartomante, um tarô e os testes psicológicos. Inclusive porque eles não eram padronizados para a sociedade brasileira. Nós enrolamos a sociedade brasileira com testes feitos em outros países, com populações de outros países, sem fazer nem adaptação para a sociedade brasileira. E funcionamos assim uns 20 e tantos anos com esses testes psicológicos. Até que o Sistema Nacional de Testes Psicológicos, do Conselho de Psicologia, veio fazer a exigência de validação e de qualificação. Então, digamos assim, nós psicólogos estamos cuidando um pouco mais dos nossos instrumentos de avaliação psicológica. Mas a avaliação psicológica, ela mesma, mereceria. Curiosamente, nesse tempo da psicoterapia, teste psicológico virou nada na faculdade. Uma coisa banal, que ninguém estudava, ninguém pesquisava, ninguém se interessava. Acho que nós estamos melhorando a qualidade dos nossos instrumentos técnicos, é o que é possível. É o seguinte, gente, nós vamos permitir uma pergunta, tá, que já estava inscrito aqui, porque nós temos um tempo para entregar o auditório, né? Olha, é um problema, esse homem ele é um problema. Então, porque nós ainda temos mais um detalhe aqui para concluir nossa noite, certo? E a gente tem um compromisso aqui com o auditório. Então, nós vamos permitir mais uma perguntinha que já estava agendada, do Sidney, por favor. Não, na realidade, é mais um comentário, Marcos, e, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela humildade, né, pelo brilhantismo da sua fala. E comentar a respeito do problema, né, da provocação que você faz com relação à desigualdade social, né? E desde a academia, né, falando da psicologia do trabalho, Maslow que ensinou isso para a gente, né? A estratificação, ele fez alguns ensinamentos, mas comenta lá sobre a estratificação social que a gente aprende desde a academia, né, com Maslow, enfim. Isso a gente tem ainda enraizado, né, nos nossos conceitos. Mas eu queria frisar o seguinte: a política pública, né, depende muito do gestor. E eu queria que você comentasse rapidamente sobre essas questões, né? Como que nós, enquanto psicólogos, enquanto categoria, enquanto unidos, podemos sensibilizar, e já estamos avançando, tanto é que alguns políticos, né, no exemplo de hoje, pelo menos veio no início, né, foi embora, mas assim, mas já veio, né, já deu recado. Eu acho sim, diálogo com o Estado depende muito da vontade política. O que você acha sobre isso? Obrigado. Isso aí também é muito assunto, mas eu vou ser sintético e o auditório tem que ser entregue. Então, vamos lá. Acho assim, hoje, para uma profissão como a nossa, que não controla quem ingressa na profissão, não tem controle sobre isso,
que não tem uma profissão que tem uma complexidade tão sofisticada que impeça, pela complexidade, de que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo da profissão. No caso, conteúdo esotérico, neurocirurgia. Ninguém se improvisa de neurocirurgião, né? Se não passar na mão de outro neurocirurgião, não vai ser neurocirurgião. Então, essa dimensão esotérica. Para uma profissão que tem dificuldades de ter especificidade, o que nós fazemos? Aconselhamos quantos na sociedade podem nos substituir nesse mistério. Para uma profissão que tem esses elementos fracos, para estabelecer assim, o seu domínio, o seu território, suas fronteiras, quando você tem esses elementos fracos, você tem 3 coisas que você pode fazer. Uma delas é produzir auto-organização política. Produzir isso, produzir combinado, produzir consenso, produzir força política. Segunda coisa que você pode produzir, uma versão interessante para vender a si própria à sociedade. No nosso caso, o compromisso social. Quando a gente fala, não queremos emprego para psicólogo, queremos que a psicologia contribua com a sociedade. Esse é um discurso ético, bacana, importante, né? Um bom proselitismo, defensável eticamente, diferente do ato médico. Eu quero vantagem para mim, quero tirar do outro, é feio, né? O proselitismo deles. Nós temos um proselitismo. E a terceira coisa é exatamente essa que você falou. Juntar o proselitismo que você produz com a organização política, porque nas sociedades modernas, as profissões dependem muito das suas relações com o Estado. E a psicologia está descobrindo isso. Não é que ela não teve relações com o Estado, ela teve. Ela concedeu o título de psicólogo honorário a Emílio Garrastazu Médici, porque ele publicou a lei de criação do Conselho. Vocês sabiam disso? Que o Conselho Federal de Psicologia deu o título a Emílio Garrastazu Médici, né, em reconhecimento como psicólogo honorário. Entendeu? É mole, né? O Médici, o ditador, o mais sanguinário, era nosso colega, dado pelos nossos colegas. Então, relação com o Estado, a psicologia já teve. Quando foi aprovada a lei da profissão em 1962, o João Goulart, vetou vários artigos da lei. Nós fomos lá e negociamos com os deputados e derrubamos o veto do presidente. Acabei de contar para vocês que nós fomos lá e derrubamos o veto do Fernando Henrique Cardoso no Código Nacional de Trânsito, e o Congresso Nacional reinstituiu o psicotécnico no Código Nacional de Trânsito por pressão política e mobilização da categoria. Então, quer dizer, a força política de negociação, ela não é que nós não temos, nós a temos. Agora, ela sempre é acionada em crise, em episódios, em situações. O que se propõe agora com o CREPOP é que, uma vez que nós produzamos o consenso mínimo, que não dá para eu conversar com o gestor, com o prefeito, pedir emprego para os psicólogos na educação, quando a maior parte deles vão fazer consultório lá, eu não vou. Então nós precisamos ter uma prática boa, interessante, importante, colaborativa, para a gente conversar com o gestor. Eu acho que hoje o CREPOP está fazendo isso. Ele está tentando consolidar linhas de atuação, acordos, pactos entre os psicólogos sobre a sua atuação, para aí a gente poder ir ao gestor e dizer, nós queremos que você contrate psicólogo, não é porque nós queremos um psicólogo empregado, mas é para fazer isso que vai fazer a política pública ficar melhor. Então, acho que esse seminário, o título dele, inclusive, vocês devem até o final chegar a conclusões sobre isso. Como é que a categoria profissional se organiza para dialogar com o Estado, né? E o diálogo com o Estado é esse, é sobre as condições de trabalho, sobre as políticas públicas, sobre a natureza e a qualidade dessas políticas, sobre o que essas políticas precisam ser melhoradas. Eu citei aqui a questão do desemprego. No Banco Social de Serviço nós fizemos isso. Nunca os psicólogos tinham atuado com os desempregados. Aí nós montamos um projeto voluntário, experimental, fomos para o Cine e mostramos que um psicólogo pode ser muito impactante no preparo psicossocial daquele sujeito que está procurando emprego, para que ele não se sinta tão envergonhado, humilhado, para que ele possa se sustentar nessa busca. Então, nós temos formas de criar novas possibilidades de colaborar nas políticas públicas, e eu acho que esse é o nosso desafio, mostrar os lugares que nós podemos ser úteis. Ir lá para o Estado e falar, se você nos puser aqui, nós temos agora recentemente uma situação também dos conselhos, que psicólogo no sistema prisional não vai mais fazer laudo
tá certo? Para os caras sair. Se não deixarem a gente trabalhar para promover o cara aqui dentro, não vamos ser nós que vamos ser chave de cadeia e ficar interditando. Então, isso é negociar com o Estado, é definir o que a categoria, o que a profissão vai fazer dentro da política pública. Se a gente não define isso, definirão por nós. E definirão, muitas vezes, diferente do que nós, como grupo profissional, gostaríamos que fosse definido. Então, eu acho que é por aí mesmo. Gente, muito obrigado a vocês, sobretudo os que ficaram até agora, insistentemente, pelo me ouvindo e com essa disposição de diálogo. Gente, por favor, não se ausentem ainda, que nós queremos agradecer muito o Marcos Vinícius, ele está indo embora agora essa madrugada, e temos colegas que ainda querem fazer perguntas e que vão fazer pessoalmente para ele, a gente vai poder conversar mais em outro momento, em outro lugar. Essa é uma primeira vinda sua, né, das muitas que virão. E aí eu queria passar para o cerimonial, para uma situação legal. Como forma de agradecimento por esse especial momento, quero convidar aqui a psicóloga doutora Zária de Andrade Lopes, representando todo esse grupo de trabalho que preparou esse seminário, para fazer a entrega de uma lembrança ao nosso ilustre convidado palestrante, doutor Marcos Vinícius de Oliveira. Ali à frente, por favor, para que possamos entregar-lhe um mimo, como forma de agradecimento. Uma lembrança regional de todos os conselheiros do CRP 14MS. Agradecemos a presença de todos, desejamos um bom retorno aos seus lares, os aguardamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com a conferência